Você nunca vai conseguir fazer isso. Você é preguiçoso demais. Você é lento o tempo todo. Você é extremamente bagunceiro. Você nunca toma uma atitude, sempre deixa tudo para depois. Será que na sua infância você ouviu alguma dessas frases? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carol Carvalho, sou psicanalista cristã e neste canal nós abordamos assuntos que dizem respeito à nossa vida emocional, à nossa vida profissional e à nossa vida espiritual também. E o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre o poder das palavras e o quanto elas nos afetam. Será que você se identificou com alguma das frases do início deste vídeo? Eu espero que não. Mas se for o seu caso, eu quero conversar sobre isso hoje. Sabe que quando somos crianças, somos como uma esponja. A nossa mente está em formação, então tudo o que ouvimos é absorvido de forma muito intensa e acaba se fixando no nosso inconsciente de alguma forma, porque o nosso inconsciente, ele não separa o que é bom do que é ruim para poder armazenar. Não, ele não é seletivo, ele apenas armazena. E por que na fase da infância nós absorvemos tudo o que ouvimos? Isso acontece porque naquela fase da nossa vida nós ainda não temos a capacidade de fazer uma análise crítica sobre o que estamos ouvindo. Então, quando nós ouvimos frases como essas de um pai ou de uma mãe dizendo assim: você é preguiçoso, você é bagunceira, não adianta você tentar, você não vai conseguir. Ou ainda quando nós ouvimos expressões de alguma pessoa superior a nós, como um professor, por exemplo, nos dizendo: você é desatento, você não presta atenção em nada. Essas frases, elas vão se instalando lá no nosso inconsciente. E isso é muito perigoso. Porque essas palavras não são apenas palavras, elas são como sementes que estão sendo plantadas ali na nossa mente. E um dia essas sementes vão germinar, vão crescer, vão florescer e vão começar a fazer efeito. Elas vão começar a moldar a nós mesmos. Elas vão moldar a forma como cada um de nós se enxerga neste mundo. Agora, o mais interessante disso tudo é como a nossa mente funciona em relação a essas palavras. Porque essas palavras vão sendo internalizadas ali na nossa mente e a função delas com o tempo é de criar crenças limitantes sob a perspectiva que nós temos de nós mesmos. Então, elas deixam de ser algo que nós apenas ouvimos e elas passam a ser algo que somos, ou seja, elas passam a fazer parte da nossa identidade, infelizmente. Por exemplo, se alguém diz para você que você é preguiçoso, quando você passa a ouvir esta palavra, você sente uma sensação ou de culpa ou de vergonha, porque você começa a se identificar com essa palavra no momento que você ouve ela repetidamente. Ou seja, é a sua mente aceitando que aquele comportamento faz parte de quem você é. E inconscientemente você começa a agir como se aquilo ali fizesse parte da sua identidade, como se você realmente fosse preguiçoso. E a sua mente começa a agir dessa forma, porque você sente que não tem energia e que não tem disposição para fazer as tarefas que você precisa executar, mesmo que isso não seja verdade. E é a tua mente te auto-sabotando. Exatamente. E esse comportamento, ele vai te dominando de uma forma tão sagaz
que você acaba não querendo executar determinadas tarefas, você acaba se afastando de responsabilidades, porque inconscientemente você acredita que você não é capaz de executar ou de terminar uma tarefa por completo. E a partir disso, infelizmente, as decisões que você toma ou as decisões que você não toma por acreditar que você realmente é preguiçoso, acabam reforçando este rótulo que você criou. E aí você entra num ciclo vicioso, exatamente. Você terá sempre as mesmas atitudes diante de acontecimentos os quais você precisa tomar decisões. Agora pensa aqui comigo. Uma criança não nasce preguiçosa, não nasce incompetente, não nasce desorganizada. Essa imagem vai sendo construída ao longo dos anos. Por quem? Pelas pessoas cuidadoras dessa criança. Seja um pai, seja uma mãe, seja uma avó, seja um avô, seja um professor, seja uma pessoa que está num papel de liderança em que essa criança está sendo cuidada. E se essa criança recebe essas palavras, essas afirmações ao longo da sua infância, isso acaba se tornando parte da sua identidade. Mas isso não é a sua verdadeira essência. Você consegue entender isso? Não é a essência da criança. Ela está sendo moldada, infelizmente, para ser assim, para agir desta forma. E essas palavras moldadas de forma externa vão afetar a autoestima da criança, seja na sua fase da infância, como na sua fase da adolescência ou a sua fase adulta. Vão afetar também as suas escolhas e vão afetar também o fato de essa criança ter ou não ter sucesso na sua vida adulta. Eu sei que é muito difícil falar sobre esse assunto, principalmente quando você se identifica com ele, mas eu quero te dizer que isso pode ser diferente. Você tem a oportunidade de mudar essas questões na tua vida. E no momento que você tem essa percepção de que você viveu isso e isso está te afetando, eu quero te dizer que a primeira coisa que você precisa entender é que essas crenças que foram instaladas aí na tua mente, elas não são tuas, certo? Elas podem sim ser desconstruídas. Você precisa começar a questionar essas ideias aí dentro da sua mente. Será que eu sou preguiçoso mesmo? Será que eu sou incapaz mesmo? Será que eu não consigo fazer isso mesmo? No momento em que você começa a se questionar sobre isso, você automaticamente já começa a liberar estes rótulos que estão instalados aí dentro da sua mente e que não são seus. E eu quero te dizer que o que faz toda a diferença para você realmente se libertar de vez desses rótulos é o autoconhecimento. Sim, você precisa trabalhar o autoconhecimento em você para que você possa ter acesso à sua essência. O autoconhecimento nada mais é do que um processo para você poder se reconectar com a sua essência, com quem você é de verdade. Então eu vou te dar uma dica, certo? A partir de agora, comece a se observar e comece a se questionar diante dos teus comportamentos. E aí você pode se fazer a seguinte pergunta: essas atitudes são minhas ou elas foram impostas por alguém? Perceba que na maioria das vezes você vai ter a percepção de que muitas dessas atitudes elas foram impostas por outras pessoas numa fase diferente da tua vida. É claro que o processo de autoconhecimento, ele não acontece de um dia para o outro, esse processo de transformação, certo? Mas é importante que você comece ele e tenha constância, porque é um processo contínuo.
Vai ser um processo de desconstrução e de reconstrução. Eu só quero que você perceba que você não precisa se manter refém dessas palavras. Você não precisa se manter preso a esses rótulos que te entregaram lá na sua infância. Comece a trocar as suas palavras, os seus pensamentos. Em vez de pensar, eu sou preguiçoso, eu não vou fazer isso. Comece pensando diferente. Troque essa expressão por outra, dizendo assim: eu sou capaz de realizar esta tarefa. Eu vou conseguir. Ou ainda, se você tem medo de errar por conta desses rótulos que colocaram em você, você também pode usar expressões como: eu vou conseguir, mesmo errando, porque eu sou capaz de aprender com os meus erros. Eu quero te dizer que cada pequena mudança na sua forma de pensar vai ser uma grande transformação na sua vida. Tenha certeza disso. Sim, as palavras têm um imenso poder nas nossas vidas, assim como elas tiveram o poder de te formar, de te moldar como você é hoje, como você se enxerga hoje, de forma negativa. A partir do momento que você percebe isso e começa a mudar o seu pensamento, trabalhando ele de forma positiva, isso vai vir a teu favor. Sabe de uma coisa? Não permita que o que te disseram lá no passado possa interferir no teu futuro, certo? Porque a tua verdadeira identidade, ela é formada pelas tuas escolhas, não pelas escolhas dos outros. Ninguém pode ter a autoridade de fazer uma escolha por você. Ninguém, somente você. E antes de encerrar o meu vídeo, eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós vemos aqui que este versículo ele destaca muito a importância do poder das palavras, tanto para o bem quanto para o mal, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. E eu espero que com este vídeo, a partir de hoje, você observe tudo o que você fala. E eu espero que você use palavras que sirvam para edificar, para construir, ao invés de palavras que vão ferir ou que vão limitar alguém. Se você é pai, se você é mãe e você chegou até aqui, eu quero que você repense sobre as palavras que você tem dito para os seus filhos. Eu espero que você tenha escolhido palavras que edifiquem e que construam a vida dele, e que quando ele for uma pessoa adulta, ele possa ter sucesso na vida e ter uma identidade firmada na sua essência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixa o seu like, comenta aqui embaixo quais foram as palavras que você ouviu na sua infância e que até hoje estão ressoando aí na sua mente e de alguma forma, seja consciente ou inconscientemente, ainda afetam os teus comportamentos e as tuas escolhas no dia a dia. Conta aqui embaixo, eu quero saber, e a gente segue a nossa conversa aqui nos comentários. Combinado? E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu quero muito te ver nos próximos vídeos. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe!